Afinal de contas, 2026 é um ano perdido para a política? Não tem nenhuma opção nessas eleições que vale a pena você votar? Vamos começar então analisando quem são os possíveis candidatos de 2026, né? Começando pelo nome mais popular da direita, Flávio Bolsonaro. O que acontece é que o Flávio, o governo dele provavelmente vai ser um Bolsonaro 2, se ele tivesse a chance de ser eleito, seria um Bolsonaro 2. E o governo do Bolsonaro, por mais ter sido melhor que o governo atual Lula, ele ainda assim é, de novo, menos do que o desejável. É um governo que já se provou que ele não é capaz de manter força, ele não consegue tomar decisões acertadas, ele não consegue fazer alianças que valham a pena ser feitas, né? Quando ele faz uma aliança, ou ele é traído, ou ele faz uma aliança que é um famoso contrato caracu, né? Ele entra com a cu e a pessoa entra com o resto. Então, o Flávio Bolsonaro não é uma opção viável. A não ser no caso de uma tentativa de fazer o Lula não ser reeleito, né? Essa seria a única opção de você votar seria no Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, porque ele é o candidato mais popular dessa eleição. Apoiado no pai, né? Claro, mas ainda assim ele é popular. Aí então a gente vai entrar nas outras opções, né? Que são as opções que algumas pessoas são muito a favor, né? Por exemplo, o Aldo Rebelo, né? O pessoal mais terceira via, terceira posição, eles curtem muito o Aldo Rebelo porque ele tem um plano mais nacionalista, ele quer desenvolver as partes importantes da economia nacional, ele não quer deixar o Brasil nas mãos dos inimigos. Mas no fim das contas, o Aldo Rebelo é mais um melancia, né, cara? Ele vai fazer outro governo igual foi dos militares da década de 60, que foi uma merda também. Que ele vai fazer, basicamente, vai ser um Bolsonaro, só que sem a parte do liberalismo econômico, que é talvez a única parte menos pior do governo Bolsonaro. Um governo desenvolvimentista, ele é muito desejável quando a economia já está mais pulsante, né? Como por exemplo o caso da Coreia do Sul, dos Estados Unidos. Quando a economia já está num ponto em que a gente produz muito dinheiro, faz muito sentido a gente investir no desenvolvimento, né? E isso foi talvez as melhores partes do governo militar da década de 60, do governo Getúlio Vargas, foi justamente esse investimento em certos setores da indústria nacional. O grande problema é que em 2026 o Lula vai entregar esse país completamente quebrado, né, cara? Então, desenvolvimentismo vai ser só mais um tiro no pé, né? A gente, ao invés de fazer o que foi o governo da ditadura militar da década de 60, outra vez até fazer como foi o governo chinês recente, o que a gente vai conseguir vai ser só copiar o que foi, sei lá, a Líbia do Gaddafi. Aí então a gente tem a opção que é a opção que de acordo com as conversas vazadas, né, do Eduardo Bolsonaro com o Jair Bolsonaro, era a opção que o Bolsonaro achava mais provável de vencer, que seria o Tarcísio. Eu acho que esse ponto a gente já pode concordar que o Tarcísio não vai concorrer à presidência, a gente já falou várias vezes que não vai. A gente já está na porteira para concorrer, né, e ele não falou nada até agora, então provavelmente ele realmente não vai desistir do governo de São Paulo para ir concorrer para presidente. Mas se fosse, ele seria uma boa opção? Então, aí que tá, o Tarcísio entraria no mesmo problema do Flávio Bolsonaro, né? Talvez um pouco pior até, porque ele é um cara que ele é mais codependente do Centrão, né? Ele é um cara que ele precisa de apoio do Centrão constantemente, ele é uma criação do Centrão, ele é manufaturado pelo Centrão. Ele é a tentativa do Centrão de se filtrar na direita, né? Ele é um Bolsonaro um pouco mais tecnocrata, né? Ele é um cara que ele é um gestor técnico. Assim como o Flávio Bolsonaro, ele seria uma opção melhor do que o que nós estamos vivendo atualmente, que é o Lula, mas ainda assim não é o desejável. A gente provavelmente teria um governo entre HC2, um governo que fortaleceria o Centrão, ou na pior das hipóteses ele seria outro vampirão no governo, né? Tipo, ele manteria lá a hegemonia do PSDB, mas ele não faria nada para ajudar realmente o país. Aí eu poderia perder horas aqui falando desse candidato aqui, Renan Santos, né? Mas a verdade é que, em primeiro lugar, ele não tem popularidade nenhuma, ele não tem a menor chance de vencer a eleição. Se ele passar do 1% dos votos é muito, né? O MBL vão se caracterizar igual um pessoal da direita, né? Porque eles não têm popularidade, como o PT tem, né? O PSOL e o PT é que tem o PL e o MBL. Eles não têm popularidade, eles não têm poder de ação. O máximo que eles têm é muita força nas redes sociais e um ou outro candidato que são relevantes, né, populares. Eu sou obrigado a comentar que estamos sem opções. Essa é a realidade. Não existe nenhuma opção viável para a eleição de 2026. Então a gente tem que desistir? Vai capizar, vai falar que é melhor não votar é perda de tempo? Não, a minha recomendação para qualquer um que esteja vendo esse vídeo aqui é simples. Vota no menos pior, como sempre.
Eu não vou recomendar nenhum candidato porque nenhum desses para mim é o ideal. Eu não vou fazer campanha para nenhum deles. Eu queria ter a esperança no Flávio Bolsonaro como ser o que aconteceu com o Trump, né? Que o Trump no primeiro governo dele ele foi basicamente o que o Bolsonaro foi aqui no Brasil. Só que nesse segundo governo ele tá mandando muito bem, cara. Ele tá um governo que ele tá sabendo atacar os inimigos, né? Ele tá finalmente enfraquecendo os inimigos para eles não terem chance na próxima eleição. Ele está cumprindo a promessa de deportar todos os imigrantes ilegais. Eu adoraria que o governo do Flávio Bolsonaro fosse o que o governo do Trump 2 está sendo, né? Que fosse um governo que ele cumpre o que promete, e além de cumprir o que promete, ele ainda quebra as pernas do adversário para não ter nenhuma chance do adversário voltar depois. Mas a verdade é uma só, infelizmente, não vamos ter nenhuma opção decente nesse ano. Não vamos ter nenhuma opção que, a não ser que tenha um milagre, que surja um salvador da pátria. Um cara que ao mesmo tempo tem uma popularidade tão grande quanto foi do Bolsonaro em 2018. E que tem um cacife de ser uma pessoa igual foi o Bukele lá em El Salvador. Ou que está sendo o Milei na Argentina. Um cara que ele vai lá e toma o poder de verdade. Ele toma o poder. E faz as coisas acontecer do jeito que tem que acontecer. E é verdade que nessa eleição não temos uma opção dessas. Não temos nenhuma opção que seja um cara que seja um candidato decente, bom e que seja popular. Entre os mais populares nenhum é decente ou bom, e entre os menos pior, né? Porque não tem nenhum que seja realmente bom. Não tem nenhum que seja realmente popular. E outra difícil verdade de engolir, né, cara, é que por mais que a gente não queira aceitar, o Lula tá fazendo exatamente o que o Trump tá fazendo lá nos Estados Unidos. Ele tá tomando poder. Ele tem controle total da Suprema Corte, ele tem controle total da PF, ele tem controle total da Justiça Eleitoral. A única forma do Lula ser derrotado realmente é se o governo do Trump realmente ficasse de olho na questão eleitoral igual o Biden fez em 2022. O que eu acho bem difícil, cara, porque o Trump ele tem a seguinte política. Se o governo que ele está tomando conta do país for um governo que é viável negociar, ele vai ficar com o cara. Se não for, ele vai tirar o cara, que foi o que ele fez com o Maduro. E gostando ou não, o Lula é um candidato que ele sabe negociar, ele gosta de negociar com o Trump. Vocês viram que ele tirou a raba do Alexandre de Moraes da reta, como? Ele deu uma mina de pedras preciosas pro cara. Tipo, se ele precisar doar todas as riquezas nacionais para se livrar de perder o poder, ele vai fazer isso. Ele é um cara que ele não dá a mínima pro país. Se ele quiser vender todo o petróleo do país para os Estados Unidos, ele vai dar, cara. Não tem importância. Não existe uma discussão aqui. Por isso que faz um pouco de sentido o Renan Santos pelo menos tentar focar nesse negócio do Banco Master, né? Porque a única coisa que até agora machucou um pouco o Alexandre de Moraes. Por mais que eu consiga ver que esse ataque dele ao Banco Master é completamente financiado pelo Itaú, né? Porque talvez eu faça isso alguma hora explicando, mas basicamente o motivo do Banco Master estar sendo comentado na mídia é porque prejudicou o Itaú financeiramente. Ele roubou o mercado que o Itaú queria conquistar. E boa parte dos candidatos mais importantes assim são financiados pelo Itaú. Não quero fazer nenhuma acusação leviana aqui, não quero falar nada que pode me prejudicar, né, pode me render um processinho, mas eu tenho uma plena convicção que o Renan Santos também é um desses candidatos influenciados pelo Itaú. Então, já que nenhum desses candidatos é o ideal, qual que seria um candidato ideal, né, um candidato que valeria a pena ser votado? O que eu vou falar aqui é uma parada que não vai acontecer, é uma parada impossível, né? Qual o tipo de candidato que seria o ideal? Ele seria um candidato que não foge à classe média. Uma das minhas opiniões mais fortes assim, sobre a economia política é que a gente não tem nos últimos 20 anos, né, 20, 30 anos, nenhum governo que tenha sido focado em ajudar a classe média. Todos eles estão sempre fazendo a classe média para ajudar o pobre ou o rico. Ou os dois, como é o caso do governo Lula. Desvia-se milhões para poder ajudar os amigos do reino, os multimilionários, ao mesmo tempo que se cria uma cultura de assistencialismo para as pessoas da classe C, as pessoas muito pobres, né? Que ao mesmo tempo faz com que elas se sintam confortáveis na situação que elas estão, de não querer sair, ao mesmo tempo que compra o voto delas, demonstrando que você ganha se votar na gente. O Bolsonaro fez isso, o Lula fez isso, a VHC fez isso. Segundo lugar, investe no básico. Esse é o quesito que eu vou concordar com a Ana Rabelo e com os desenvolvimentistas em geral, né? Que eu defendo uma certa política desenvolvimentista no Brasil. Eu defendo investimento nas áreas corretas. Só que não basta investir nessas áreas. Você tem que cortar completamente os impostos dela também, que é uma coisa que o Paulo Rabelo não defende. Tem que ser criado zonas econômicas, como por exemplo existe na China, zonas de livre comércio, zonas onde praticamente não existe nenhum imposto.
para que a gente consiga financiar uma criação de várias indústrias aqui no Brasil, né? Uma formação de várias fábricas importantes aqui no Brasil para criação de emprego, para movimentar nossa economia e tal. Os desenvolvimentistas, eles acham que é só se jogar dinheiro das empresas multimilionárias aqui do Brasil que você vai gerar uma indústria forte. Mas a verdade é que isso não basta você só investir, não basta você só jogar dinheiro. Senão querem fazer o que a Positivo já faz, criar um produto merda, ou importar da China e falar que é nosso. E é claro que para isso a gente teria que prejudicar muito a famosa Zona Franca de Manaus, né? A Zona Franca de Manaus é talvez o pior inimigo da economia brasileira, que só serve para atrasar a economia dos outros estados. A gente não pode ter uma fábrica gigantesca em São Paulo construindo coisa porque é prejudicado pela porra da economia de Manaus. Terceiro fator de ter importância para um candidato: prender bandido. Não existe na nossa sociedade atual a mínima chance de um candidato se tornar popular se ele não defender perseguição de criminosos. O Brasil está vendo refém de tráfico. Infelizmente, a gente tem área tomada pelo tráfico. E não é tomada de verdade, né? Porque o governo permite que eles tomem, né? O presidente El Salvador já até falou isso, né? O tráfico só toma uma área porque o governo permite que ele tome. Mas, infelizmente, prender bandido não basta. Aí entra a quarta parte mais importante do candidato, né? Tem que ser um candidato que destrói o judiciário. Não adianta chegar lá na tentativa de se aliar ao judiciário, como o Bolsonaro tenta fazer toda hora, de ficar puxando o saco do Moraes para achar que ele vai ser perdoado. Ele não vai ser perdoado. Ele odeia o cara. Porque o Moraes sempre foi um PSDBista ferrenho. Um candidato que queira se perpetuar no poder, o que ele tem que fazer é o seguinte: ele tem que acabar com todo o judiciário brasileiro do que é hoje. Você tem que tirar todos os ministros do STF, todos os ministros do STJ, do STM, todos os juízes que tomam conta dessas áreas têm que ser retirados desses cargos de poder. Essa semana o Alexandre de Moraes usou o poder dele para simplesmente legalizar a venda de crack. Você, por vender crack, não pode mais ser preso por causa de uma decisão monocrática de um juiz. Um caso que nem sequer era digno de ir para uma Suprema Corte, para começo de conversa. E depois que você conseguir fechar todas as Supremas Cortes do país e tomar controle, ceder e botar todos os seus aliados no local dos ministros, né, tomar o poder para você, o que você precisa fazer depois é perseguir a oposição. Não existe nenhuma chance de se perpetuar no poder uma oposição que vai ajudar o tráfico, que vai ajudar o crime, porque eles são aliados, né? O tráfico é o braço armado desse governo de verdade. O exército é um bando de bundão. Eles não são a força armada do nosso governo. A força armada do nosso governo é o tráfico. Eles que mantêm o poder do governo na rua. Tirar o poder do tráfico é tirar a oposição, é tirar o judiciário. Não existe outra opção que não seja tirar todos esses grupos juntos. Eles são aliados. O único motivo do PCC e de outras quadrilhas não se tornarem partidos políticos, como foi o caso das Farc lá na Colômbia, né? É simplesmente porque o governo lhe vê vantagem em ter esse braço ilegal na rua. Então, pessoal, por hoje o vídeo é isso. Eu queria poder dar uma opção melhor para você, mas a opção que vai ficar é realmente essa. Tente eleger o menos pior. Não tem uma opção boa, não tem nenhuma opção que vale a pena ser votada. Mas não é para se desesperar, não é para desistir. Pode ser que aconteça um milagre, né? Sempre pode acontecer um milagre. Mas não espere que vá acontecer, não tem esperança, né? Se as suas expectativas forem baixas, elas sempre vão ser superadas. Se você gostou do vídeo, curte aí, comenta, manda botar nos comentários se você acha que é uma opção melhor, se você quer votar no Renan Santos, se você quer votar no Alto Rabelo, se você acha que o Flávio vai ser o salvador da pátria. Se você se interessa em ajudar o projeto aqui do canal, considere fazer uma doação. Qualquer valor ajuda, pode ser até R$1, não importa. O canal está começando, né? Como eu sempre digo aqui nos vídeos, eu não estou ganhando nada com o canal. O canal não é monetizado ainda, vai demorar para ser monetizado. Porque infelizmente eu estou demorando bastante para crescer, né? Não é uma parada que vai ser do dia para noite. Não é como se eu tivesse grande contato para me ajudar a crescer, né? Como foi o caso de muito youtuber por aí. Então, se eu quiser focar aqui no canal, eu vou precisar da ajuda de vocês. Então eu conto com isso. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Valeu.